artista português. E aqui o Ricardo escolheu justamente a principal canção, a principal música do Carlos Paredes. Uma composição minha que se chama Valsa para Deg. O Fernando Deg é um dos maiores violeiros do Brasil e talvez do planeta. A viola caipira é um instrumento que veio com as primeiras caravelas portuguesas do nosso país e ganhou, né, o nosso interior, o nosso coração e ficou raízes mesmo aqui, tendo hoje mais de 30 afinações. A gente ia fazer até com viola e violão, mas a gente tem um grupo que chama Viola da Terra, que são mais 2 violas e os meninos não puderam vir. Então a gente vai fazer com bandolim e violão, que é a base dessa música, em homenagem para o Fernando Deg, que foi para Portugal, que tem uma influência muito forte no trabalho dele, da música portuguesa, e ele compôs muitos temas com fados, né, e ritmos originários de Portugal mesmo. Então a nossa homenagem para o Deg e consequentemente para Portugal também, com Valsa para Deg.
traço paralelepípedos. E a toa dribla a saudade. Chove casacos em Lisboa. E eu cansado driblo a garoa. Ouço um fado no compasso monótono do meu coração. O descompasso enfadado dessa canção. Só na cidade, sozinho no porto. Não me importo e o vinho do porto me nebria. Esse fado, ouço um fado no compasso do meu coração. Traço paralelepípedos. Saudade, chove casacos em Lisboa. E eu cansado driblo a garoa. Ouço um fado no compasso monótono do meu coração. No descompasso enfadado dessa canção. Ouço um fado no compasso monótono do meu coração. No descompasso enfadado dessa canção. Neste fado, ouço um fado no compasso do meu coração. Traço paralelepípedos. Uma palestra comigo mesmo. É uma palestra espetáculo, mais espetáculo do que palestra. A ideia é que a partir das canções, com 3 duplas que vão se apresentar aqui, a gente possa contar a história musical da Revolução dos Cravos em Portugal. Vou passar esse texto aí, mas não vou ficar lendo, é óbvio, né? Eu acho que não. Na verdade, quando se fala em Revolução dos Cravos, é sempre interessante, mesmo passado 38 anos, da gente deixar viva essa história, né? Deixar viva por quê? Porque foi um grande movimento político, mas não um movimento político como havia acontecido até então com a Revolução Russa, né, que acabou provocando centenas de milhares de mortes, né, para poder vingar a derrubada do czar. Não é como a Revolução Cubana, que também foi uma revolução para derrubar a ditadura do Fulgêncio Batista, que levou muita gente à morte, à repressão. E é uma revolução diferente, porque é uma revolução que não teve vítimas, né, quando da derrubada da ditadura, né? Então é uma revolução, vamos dizer assim, ideal, né, porque não há derramamento de sangue. E então é sempre interessante trazer à tona essa história, né, da Revolução dos Cravos. Vou dar alguns saltos, né, para a gente, tem muitas músicas para ouvir ainda. E o que acontece com a Revolução, né, o que acontece depois da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal? Essa é uma outra questão interessante se a gente pensar em relação ao Brasil. Quando acontece a caída da ditadura em Portugal, adivinha para onde vêm
os principais mandatários da ditadura portuguesa que durou 48 anos. Vem para onde? Brasil, né? Inclusive, um grupo de músicos faz uma brincadeira com uma música brasileira, fazendo uma versão, contando, ridicularizando a fuga dos mandatários portugueses para o Brasil, né? Que escolheram a música brasileira justamente por esse sentido. E aqui no Brasil é interessante a gente perceber, eu fiz uma pesquisa em alguns arquivos do DOPS do Paraná, de Porto Alegre, São Paulo, Rio, Recife, João Pessoa, levantando toda a documentação referente a Portugal. O DOPS, para quem não conhece, é o Departamento de Ordem Política e Social, ou Delegacia de Polícia, Departamento e Delegacia de Ordem Política e Social, né? E era o órgão, era a Polícia Política Brasileira, em cada estado, desde 1923, em 1924. Em cada estado tinha um DOPS. Qual era a diferença dessa delegacia? Ela cuidava dos casos sociais. Né? O que seriam os casos sociais? Sindicatos, grupos revolucionários, grupos de extrema direita, de extrema esquerda, ou seja, todo o espectro político era acompanhado, vigiado e reprimido por essas delegacias. Então, hoje em dia é possível consultar essa documentação. Essas delegacias existiram até 83, 84, 1983, 1984, e com base nesses documentos que estão nos arquivos públicos dos estados que a gente consegue chegar a algumas informações que eu vou descrever na sequência. Há outros arquivos também no Brasil, como o arquivo do Serviço Nacional de Informações, que também tem alguns registros sobre as relações entre a ditadura do Brasil com a ditadura portuguesa. Por exemplo, que eu cito ali, havia um plano, um projeto de uma contra-revolução, de derrubar esse governo democrático que se criou com a queda da ditadura em Portugal, com a ajuda do exército brasileiro. Então era uma grande viagem, né? Desculpe a expressão, uma grande viagem na maionese, porque a distância não permitiria uma invasão militar brasileira, haveria muita dificuldade. Então isso era uma ideia rocambolesca, digamos assim, do governo militar brasileiro. Bom, quando é que começa essa ditadura em Portugal? Em 28 de maio de 1926. Aí a gente vê algumas fotos, né, desse golpe, que também foi um golpe militar. Então foi um golpe militar que derrubou um governo eleito democraticamente, no caso em Portugal. Lembrando que a República Portuguesa era também recente. Ela foi instaurada em 1910, substituindo a monarquia. Lembrando que no Brasil foi em 1889, né? Praticamente 20 anos antes. E aí a República era constantemente acusada de ser racionalista, materialista, de desrespeitar a igreja, de ser progressista, liberal demais. Então começa um movimento interno no país e com o apoio de algumas potências para a derrubada da República, né? A instauração de uma ditadura, que é o que acontece. Aí a gente vê algumas imagens da República. Sempre a República é uma representação feminina, né? Tanto no Brasil como na França, como na Espanha, em Portugal. E aí é curioso, quando do golpe que derrubou a República em Portugal, instaurando essa ditadura, eles fazem um comunicado por rádio em 1928, que parece muito com o que os militares disseram no Brasil em 64, para instaurar a ditadura no Brasil. Eu vou ler, vai ficar chato, mas tudo bem. Portugueses, a nação quer um governo militar, rodeado das melhores competências. Aliás, isso nunca fica ultrapassado, porque a gente sempre vê esse discurso nas vozes mais imbecis por todo mundo, né? Por exemplo, daquele político que eu odeio, mas eu sempre esqueço o nome, Bolsonaro.
né? Por exemplo, o Bolsonaro sempre diz isso. Então você veja que ele está muito atualizado, né? Porque é um texto de 1928. Então, a nação quer um governo militar, rodeado das melhores competências para instituir na administração do Estado a disciplina e a honradez que há muito perdeu. Não quer a nação uma ditadura de políticos irresponsáveis como tem tido até agora. Quer um governo forte, que tenha por missão salvar a pátria, que concentre em si todos os poderes para, na hora própria, os restituir uma verdadeira representação nacional, ciosa de todas as verdades. Representação que não será de quadrilhas políticas, dos interesses reais, vivos e permanentes de Portugal. Entre todos os corpos da nação em ruína, é o exército único com autoridade moral e força material para consubstanciar em si a unidade de uma pátria que não quer morrer. Então, quer dizer, eles tomariam o poder e restituiriam a sociedade, assim que a sociedade estivesse preparada. Meio século depois, eles restituem, né, depois de uma revolta, essa liberdade para o povo português. Então, era um golpe contra os ideais republicanos, de liberdade, de escolha, né? De liberdade política, né? Ali a gente vê uma imagem, uma saudação fascista do Salazar, que eu já vou falar sobre ele, que foi o grande líder, né? E num concurso que foi feito em Portugal, eu acho que há 2 anos atrás, que eles querem fazer no Brasil, ou já estão fazendo, que é um programa comprado, né? Do tipo do BBB, essas bobagens, que é o maior português de todos os tempos. Quem foi escolhido? O Salazar, o ditador. E no Brasil parece que eles querem fazer também. Então não se surpreendam se outro ditador ganhe esse título. Quem? O Vargas, né? Que coincidiu com a ditadura salazarista. Então, em 1930, o Antônio Salazar ocupa a pasta de finanças, faz um verdadeiro controle financeiro, consegue consertar, entre aspas, a economia e, diante desse êxito, ele é alçado a presidente do Conselho de Ministros, 2 anos depois, em 32. O que é o presidente do Conselho de Ministros? Seria aquela função do primeiro-ministro, como na Inglaterra. É quem de fato manda. O presidente é quase uma alegoria, né, do poder. De fato, quem mandava era o presidente do Conselho de Ministros. E o Antônio Salazar nunca chegou a presidente. Ele sempre esteve por trás, né, do poder. E esse poder acabou durando muito tempo. Em 1933 é instaurado um Estado Novo. É o mesmo nome que é dado à ditadura de Vargas, em 37, Estado Novo. 33 é o ano da ascensão de quem? Dos nazistas. Então, tanto Vargas, quanto Salazar, quanto Franco na Espanha, né, tinham uma forte influência dos governos nazifascistas de Mussolini e de Hitler, né? Não era diferente com o Salazar, que vinha da igreja. Ele não era um religioso, mas era um homem muito ligado à igreja, frequentava as missas, seguia todos os dogmas da igreja, nunca se casou, né, mas nunca pairou nenhuma dúvida sobre o motivo dele nunca ter casado, nunca ter sido visto com uma senhora, né, ou alguém do sexo oposto. É óbvio que jamais alguém diria isso em Portugal. Inclusive o Juca Chaves, vocês devem conhecer o Juca Chaves, comediante. Certa vez em Portugal, ele fez uma piada com o presidente, que era o Américo Tomás, que tinha 2 filhas. E aí ele fez uma piada dizendo que as filhas do Américo Tomás eram os canhões da armada. Ele contou aqui em Toledo pra gente. Ele disse que no dia seguinte, ele morava em Portugal, não era uma turnê, ele morava, ele foi expulso do país, né? Foi expulso, teve que em um dia fazer toda a sua mudança e fugir do país para não ser preso. Deram 24 horas para ele sair do país com uma piada, e não era com o Salazar.
Com a instauração da ditadura, o governo militar, o governo golpista, começa a criar toda uma estrutura de convencimento junto à população, que é algo que também foi feito no Brasil. Não é à toa que muita gente continua repetindo, né, os avós, os bisavós, na época do Vargas era muito bom, né? Então, por exemplo, em 1936, olha que curioso, que coisa bonita, foi criada a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, né? Então, as pessoas seriam estimuladas a serem alegres no trabalho, né? De amarem o seu trabalho, né? Ora, numa ditadura, o que não funciona? Sindicato não funciona, greve não pode ter, é reprimido com muita violência. Isso aconteceu frequentemente em Portugal. Se prendia os líderes, se mandava para campos de concentração em ilhas afastadas. Essas pessoas morriam lá de doenças, né, pelas péssimas condições de vida. Então foi criada, por exemplo, a Fundação Nacional para a Alegria do Trabalho, que foi influenciada pela experiência alemã. E vejam, também influenciou o Vargas. Se a gente lembrar, durante a ditadura de Vargas, a velha história do bonde de São Januário, né? Que era um samba que dizia: o bonde de São Januário leva mais um otário, não sou eu que vou trabalhar, né? A ditadura, a censura proibiu e mandou ele mudar a música. Ele mudou, né? Com a mesma ótica. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A mesma ideia, né, que circulava. E ali a gente vê um trecho de uma cartilha. Por isso que as crianças amavam o Salazar, como o vovô viu a uva, né, da nossa cartilha. Ela, ele, eles, elas, alto, altar, altura, luzitos, luzitas, viva Salazar, né? Em 1936 é criada a Mocidade Portuguesa, que abrange toda, é a própria definição, né? Abrange toda a juventude escolar, quer dizer, era uma espécie de, não, espero que não venha nenhuma cadeira na minha cabeça, mas uma espécie de escoteiro, né? Aquele tipo de formação do escoteiro, né? Que seria algo fora do governo, né? Mas incentivado pelo governo. Então, aprendia-se algumas noções de sobrevivência também, de militarismo, de ordem, de disciplina. Aí a gente vê algumas fotos, né? Certa vez o Vinícius de Moraes foi fazer um show em Portugal com o Chico Buarque. E aí ele abriu o show assim: viva a Mocidade Portuguesa! Aí disse que foi um silêncio. E ele pensou que todo mundo, viva, né? E ele era um homem culto, vivido, embaixador, e gritou: viva a Mocidade Portuguesa! Aí foi aquele silêncio. E ninguém, ele cantou, o Chico e tal, mas foi aquele mau humor. Aí no final ele perguntou: mas o que aconteceu? Foi agradar o público. Ele falou: você não sabe que a Mocidade Portuguesa é um movimento fascista de Portugal, e no seu público todo de esquerda, né? Então, quer dizer, havia tanto desconhecimento da realidade portuguesa, né, que até um Vinícius de Moraes, que era um diplomata, desconhecia isso, né? Aqui, a outra instituição criada, a OMEN, Obra das Mães pela Educação Nacional. Bonito também, né? Aí a gente vê mais uma capa do livro, que era a ideia também de que as mães seriam as educadoras. Veja que isso tem uma relação até com o positivismo, né? Então, era uma ação educativa junto às famílias, né? E essa família é curioso, porque essas famílias elas eram influenciadas pela escola, mas elas não podiam ter nenhum tipo de manifestação contrária, né, ao que vinha do Estado, seja pela escola, seja por essas instituições, né? E por fim, a Legião Portuguesa, não, né, Legião, né, já dá essa ideia da Legião, né? Não da Legião Urbana, mas da Legião Francesa, né? Criada em 36, que era a ideia, já não tinha mais aquela desculpa de manter a ordem, a disciplina, da alegria no trabalho. Era um movimento militar, era um movimento paramilitar, né? E eles saíam para a rua como
foi feita aqui no Brasil pelo Comando de Caça aos Comunistas, né? Vocês devem conhecer. Durante a ditadura militar no Brasil, foi criado um grupo chamado Comando de Caça aos Comunistas. Um dos heróis desse grupo, que eles faziam grandes atividades, eles invadiam teatros, espancavam as pessoas, sequestravam as pessoas, né? Torturaram, ajudaram a torturar. Um dos heróis foi o Boris Casoy, aquele que, isso é uma vergonha, ele também é uma vergonha. Ele foi do Comando de Caça aos Comunistas. Depois foi um dos assessores de imprensa da época da ditadura, né? Mas isso não é exatamente uma vergonha para ele, né? Bom, e era um movimento armado que ia para a rua quando acontecia alguma mobilização contra a ditadura. Eles estavam lá para defender o regime. Aí estão eles. Parece um pouco com a TFP, né? A Tradição, Família e Propriedade. Não sei se vocês já viram isso. Aqui em Cascavel eu não vi, não tive esse prazer de ver aqueles caras com aquelas bandeiras defendendo os latifundiários e tal, mas em São Paulo tinha. É parecido com a TFP. Eles devem ter o mesmo tipo de massa cerebral. Bom, em relação à repressão política, é óbvio, toda ditadura se mantém como? Como é que se mantém uma ditadura? Pela força, pela repressão. Não é pelo convencimento unicamente, né? A base de uma ditadura é a força, é a repressão. A outra frente é a censura. Eu tenho que censurar tudo que vá contra o governo, que vá contra o Estado, né? Então, por exemplo, aconteceu também no Brasil. Muita gente tem saudade da ditadura, porque na época da ditadura era algo muito idílico, né? No Brasil, a gente corria alegres pelos campos com os carneiros, né? Era uma vida boa, feliz, não tinha violência. Você podia soltar uma criança de 2 anos na rua que ela não ia ser atropelada, ninguém ia matar, ninguém ia roubar, né? Então, é uma época linda, da época da ditadura. Por quê? Numa ditadura tem censura. E a censura proíbe qualquer notícia ruim, né? Em Portugal não foi diferente. Então, para que serve a repressão? Eu vou lá e torturo, prendo, para que esse sirva de exemplo. Porque eu não tenho condições de prender todo mundo. Então eu crio os exemplos. Então eu vou saber de um caso de alguém que foi preso, que foi torturado, né? Então a ideia é que aquele sirva de exemplo para que outros não façam igual. E isso é típico de todas as ditaduras, de direita ou de esquerda, né? Supostamente de esquerda, inclusive. E a censura também, porque se eu censuro alguém, ele vai ter cuidado no que ele vai escrever, no que ele vai compor, no que ele vai desenhar depois. Então ele próprio vai incorporar o censor. Então, quer dizer, a censura e a repressão são duas bases, né, para essas ditaduras. E como eu disse, essa repressão foi muito forte contra estudantes, contra operários, né, contra políticos de esquerda, partidos políticos. E a tortura em Portugal, ela era muito diversa. Por exemplo, eles tinham uma tortura da estátua. E eu li muito esse tipo de relato. A pessoa tinha que ficar imóvel durante horas, ou com um livro em cima da mão, né? Outra, a pessoa era presa e ficava uma goteira caindo, uma gota, durante dias. Tá. Você já viu aqueles desenhos? Não, veja que puto, né, que eu sou. O desenho do Pica-Pau, que ele começa ouvindo uma goteira de uma torneira e daqui a pouco está caindo um míssil na cabeça dele. Né? É um pouco isso. Os relatos das pessoas que sofreram esse tipo de tortura dizem que era melhor que tivessem cortado na pele, porque os danos foram muito maiores nesse tipo de sofisticação, né, da tortura. Na África eles não faziam esse tipo de tortura psicológica, né? Na África eles cortavam cabeças, cortavam braços, né? Porque afinal a África parte da África foi colonizada pelos portugueses. E como era o nome da polícia que se encarregou disso? A Polícia Internacional em Defesa do Estado, a PIDE, né? Que era a polícia política semelhante ao DOPS.
Como eu disse, a repressão foi muito forte em Portugal, mas foi muito mais violenta na África, a partir de 1961, quando começam os movimentos de luta anticolonial, né, de Moçambique, de Guiné, de Angola. Vamos lá. Então eu peguei vários exemplos na documentação em Portugal dessa repressão, e como a gente tem os músicos aqui hoje, eu peguei um exemplo de um músico, o Liceu Vieira Dias, que vivia numa das colônias, né, e que participava de um grupo chamado Quimbandas do Ritmo. Eu achei o relatório que o acompanhou durante anos, né, dizendo o que ele fazia, com quem ele andava, e isso acabou servindo para instruir a sua prisão. Ele ficou preso muito tempo. E ele era perigoso por quê? Porque ele conseguiu, através da música, valorizar a cultura local. Porque durante a ditadura, nas colônias, as pessoas que falavam a língua local, um dos dialetos, ela não conseguia emprego bom, ela não conseguia cargo no governo, ela não conseguia lugar nas melhores escolas. Então as pessoas aprenderam a se envergonhar de sua cultura, e a música serviu para valorizar a língua que era falada baixinho, dentro de casa. Então ajudou a valorizar a música. Ele foi perseguido também por isso, né? Então, no caso das colônias, a música também teve um papel muito interessante. O próprio músico brasileiro Geraldo Azevedo, um ex-torturado, um ex-preso político no Brasil, gravou uma das músicas do Liceu Vieira Dias, em 1985. O Sivuca, que é um outro músico brasileiro, morto em 2006, ele produziu o primeiro disco africano na Europa. É um trabalho incrível assim, do Sivuca com o duo Ouro Negro, que fez muito sucesso em Portugal, né, em 1959. Bom, como eu disse, a música também serviu para a crítica contra a guerra colonial em Portugal. Inclusive os soldados nas frentes de batalha, soldados portugueses, eles acabavam fazendo versões de músicas conhecidas, criticando a guerra, criticando o Salazar, né? Então a música teve sempre uma participação muito interessante nos movimentos contra a ditadura. Inclusive, algumas das músicas que eles vão tocar aqui eram cantadas ou eram levadas em fitas cassete, acho que fitas ou disquinhos, não me lembro, para o fronte da guerra, né, os soldados ouvirem, principalmente os tenentes, né, que tinham um pouco mais de informação. Outro caso que é conhecido também em Portugal é que havia eleições durante a ditadura. Como isso? Né? Havia eleição, só que sempre ganhava o candidato do Salazar, porque havia a fraude eleitoral, né? Então havia uma repressão muito grande, além da repressão, a fraude. Então nunca a oposição ganhava. E quando chegou perto disso, né, com Humberto Delgado, houve novamente uma fraude eleitoral, ele teve que fugir, né, de Portugal, e no exterior ele criticava a ditadura portuguesa. E acabou sendo morto junto com sua namorada e secretária, que era uma brasileira, perto da fronteira com Portugal, em 1965. Aqui um outro exemplo das relações entre as duas ditaduras, Brasil e Portugal. Há uma troca de correspondências entre o delegado da DOPS de São Paulo, o conhecido Porquinho, eu acho que era o apelido dele mesmo, Porquinho, devia se orgulhar disso, que era responsável, era o chamado coveiro do DOPS, sob os mandos do Romeu Tuma, aquele simpático velhinho que morreu há pouco tempo, né, que era senador, né, que vocês devem lembrar, né, do Romeu Tuma. Ele foi um dos principais agentes da repressão em São Paulo, que contribuiu para o desaparecimento, para a tortura de muita gente, né? E depois ele virou um democrata, né? Porque ele se encontrou com a democracia, né? Se salvou, né? E virou um grande democrata que ajudou muito o país, como vocês devem saber, né? Ajudou muito o seu povo.
Por exemplo, ele elegeu o filho dele, né? O Tuma Júnior. Então, o seu povo, né? O seu povo da sua casa. Então, o porquinho trocava correspondências com o delegado da PIDE, né? Então, eles trocavam informações sobre os exilados brasileiros que viviam em Portugal e o porquinho mandava informações sobre os exilados portugueses que viviam em São Paulo. Então, as ditaduras trocavam muitas informações. Em relação ainda à censura feita pela ditadura em Portugal, ela se realizava em várias frentes: na televisão, no cinema, nas rádios, na imprensa. Na imprensa foi a primeira a ser censurada, logo nos primeiros meses. Inclusive nas capas dos discos, na execução pública de músicas. Então, no meu doutorado eu pesquisei a censura também em Portugal e achei muitos documentos, né, sobre a censura nesses diferentes meios, né? Como eu disse, porque era através da censura que você conseguia esconder as coisas e mostrar uma imagem de um país melhor do que de fato era. Como eu disse, algo que aconteceu também no Brasil. Essa censura era muito democrática. Por que democrática? Ela censurava todo mundo: músico de esquerda, músico de direita, músico de erudito, a músico muito popular, que eles chamam lá de música pimba, que seria música brega. Então a censura acabava pegando todo mundo, né? Então eu achei vários pareceres da censura, que, por exemplo, daquela música chamada O 69. Vocês devem imaginar por que ela foi proibida, né? Era uma música brega, né? Mas falava a questão numérica, né? Bom, é isso, aritmética, alguma coisa assim. E foi proibida, e era um músico popular. Assim como no Brasil, o Daí José foi proibido, vários desses, o próprio Dom e Ravel tiveram músicas proibidas, né? Então, músicos brega no Brasil, chamados músicos brega no Brasil, também foram censurados, né, durante a ditadura aqui, e lá também. E é curioso porque, eu acho que eu falei isso numa outra palestra, o Dom e Ravel, eles fizeram uma música que foi usada pela ditadura no Brasil como hino do Mobral. E em Portugal, quando eles tentaram gravar lá, ela foi considerada subversiva, uma música de esquerda, e foi proibida lá, né? Então é curioso isso, né? Eu acho curioso, não sei. Então havia a censura também contra músicos populares. Eu citei alguns exemplos aí. Por exemplo, o censor Magalhães, que é um nome incomum para o português, é categórico: tudo isto é tão idiota que não vejo inconveniente que seja classificado para qualquer idade. No entanto, proponho que seja para maiores de 12 anos. É incrível, né? Parece que é piada pronta, né? É piada pronta. E eu achei alguns pareceres da censura no Brasil que proibiram músicas também, porque o censor disse que a música era muito idiota, que ele não ia aprovar. Ou música que estava escrita errado. Aí vinha no parecer: essa música não respeita as regras da língua portuguesa. E nesse texto o cara escrevia errado. O próprio censor escrevia errado. Era uma música do Adoniran Barbosa, que escrevia errado propositalmente, que era para imitar a voz do povo, né? A oralidade da população. Durante a ditadura em Portugal, qualquer atividade pública deveria passar pela censura. Uma festinha com aquelas crianças que vestem as crianças sempre de bichinho, vestem as crianças de cenoura, de flor, né? Que os pais acham lindo, né? Qualquer coisa acha lindo. E tinha que passar pela censura. A música infantil passava pela censura. Música em colégio passava pela censura. Como eu disse ali, nos bares, músicas que se tocavam nos bares, né? Em centros religiosos. Inclusive no Brasil era assim também. Eu achei um caso na censura muito curioso no Brasil, que era um Festival Nacional de Música Evangélica. Eu falei: aqui não vai ter nada proibido, né? Os caras vão falar de Jesus, que salvou não sei alguém, né? Mensagens de fé, né? De esperança, né? E tinha música proibida, porque a música falava de um jovem que foi salvo das drogas pela religião. E aí eles proibiram, porque disseram:
no que toca a droga, é melhor não falar, né? Mesmo que seja para mostrar que a droga é perigosa. Então os censores proibiram, assim como proibiram uma música do Legião Urbana com o mesmo argumento. Era uma música chamada Dado Viciado, que era de 84, foi proibido e foi gravada muito tempo depois, não sei, 90 alguma coisa, vocês devem conhecer. Músicas infantis proibidas, como eu citei um exemplo ali. Havia grupos, né, como a gente tem no cinema, né? O primeiro grande prêmio da canção infantil, por exemplo, teve músicas proibidas. Por exemplo, ali embaixo, poesias também eram proibidas, como a poesia O Capricho da Galinha. Foi proibida e só poderia ser lida para crianças maiores de 6 anos. Abaixo de 6 anos alguém já lia, né? É isso que eu me perguntei, né? Então tem muita piada pronta na censura, né? Embora a censura não seja uma piada, porque era o que ajudava ao desconhecimento, à ignorância que era plantada junto à população, né? Essa pesquisa foi feita junto a esse acervo da direção dos serviços de espetáculos na Torre do Tom, né? Justamente no dia 25 de abril de 74 estava previsto um espetáculo numa escola, porque eles mandavam a programação muito tempo antes para ser aprovada, né? E acabou justamente nesse dia acontecendo a revolução que derrubou a ditadura, né? Essa ditadura levou a muitos exílios, muita gente fugiu de Portugal, por 2 razões: uma pela repressão política e outra por causa da guerra. Quando as colônias africanas começam a guerra civil contra Portugal, começa uma verdadeira saga para os jovens portugueses que começam a ser mandados para a guerra e voltam no terno de madeira, muitos, né? Há inclusive músicas que narram isso, né? Músicas que acabaram sendo proibidas. Então muita gente acabou fugindo, né? E eu entrevistei alguns desses músicos, né? Como eu citei ali embaixo, né? Priscília e Sérgio Godinho acabou fugindo também. O Tino Flores fugiu também, o Vitorino também, o Jorge Palma. E eles eram músicos, mas iam trabalhar como garçom, estivador, carregando sacas, né, no porto, como o Sérgio Godinho, por exemplo. O Sérgio Godinho veio para o Brasil depois disso, só que o Brasil estava em ditadura. Não, antes do final da ditadura, em 72, ele veio para o Brasil e acabou sendo preso aqui também. Foi preso junto com um grupo de teatro que ele participava, né? Foi torturado depois e me falou numa entrevista isso. Esses exilados acabavam se encontrando em Paris, né? É chato, né? Mas eles se encontravam em Paris, né? Mas não era uma vida fácil. Diferente de Fernando Henrique Cardoso, grandes intelectuais brasileiros, que já foram grandes intelectuais brasileiros, que sofreram o gosto amargo do caviar no exterior, né? Esses não, esses foram trabalhar nos piores empregos, né? Que eram oferecidos aos estrangeiros, né? Eu vou tentar falar o menos possível, mas já estou falando muito, né? Aqui a gente vê uma imagem do Vinícius de Moraes com a Amália Rodrigues, que era a principal cantora, o principal nome da música portuguesa, que cantava fado, que é uma pessoa dúbia, era atacada pelos críticos da ditadura, porque ela defendia, em várias oportunidades, ela defendeu o regime de Salazar, mas em outras ela chegou a contribuir com dinheiro às famílias de presos políticos, né? Então ela era muito dúbia, né, nesse sentido, né? E aqui é uma cena do Vinícius na casa da Amália, e eles fizeram um disco duplo, né, resultado desse encontro. Uma das principais causas para o fim da ditadura em Portugal foi a guerra civil na África, que começou em 61, como eu havia dito. Por quê? Quem é que derruba a ditadura? Os militares. Quem é que estava morrendo na África? Os militares. Então, chegou um momento que ninguém queria ir mais para a guerra.
E isso levou o governo a fazer com que aqueles soldados que demoravam 10 anos para subir, né, de posto, passaram, a partir de um decreto de 73, a alçar essas milicagens, essas patentes, né? Rapidamente. Isso gerou uma insatisfação com aqueles militares que demoraram anos para chegar a ser tenente. Essa é uma das causas que são apontadas, mas a principal não é essa em relação aos militares, realmente a guerra colonial, né? Calcula-se aí em torno de 190 mil portugueses que combateram na África, né? Desses foram 3.200 mortos em Angola, 2.600 em Moçambique, 2.000 na Guiné-Bissau e mais 26 mil feridos. Outro número, 8.000 mortos, 8.800 mortos, e 15.500 soldados que voltaram com alguma deficiência física em função das minas, né, que explodiam e que eram colocadas, né? Sem contar o terror, né, que esses soldados tinham. Só que o terror maior sofreram os africanos, né? Aí a gente vê uma imagem do resultado do que os portugueses tem criança, né? Dos portugueses, o que os portugueses fizeram na África? Cortavam-se as cabeças. Por que eles faziam isso? Exatamente o que eu dizia em relação à repressão. É para implantar o terror, né? O terror, para aterrorizar a população, para que ela largasse as armas, né? E largasse a luta, né? E eles resistiram e conseguiram, né, se tornar independente de Portugal. Inclusive o Luiz Cília, que é um músico português, hoje em dia grande amigo meu, ele fez uma música chamada A Bola. Então vocês imaginem o que era a bola, né? Era a cabeça de um negro. Você só descobre isso no final da canção, quando ele disse que era uma bola terrível, era a cabeça de um africano, né? E essa é uma música que ele gravou em Paris, no exílio. Aqui algumas imagens da guerra. E o que acontece? Então vocês imaginem, os soldados não queriam mais ir para a guerra. Era uma ditadura que deixava o país com 33% a 34% da população era analfabeta, em 74. Né? Era um índice pior do que o do Brasil. Então, quer dizer, era um país extremamente atrasado. O Salazar, por exemplo, a gente pode pensar, ele era favorável ao capitalismo. Não necessariamente. Ele, por exemplo, proibiu a entrada da Coca-Cola em Portugal, porque dizia que era um símbolo do capitalismo internacional. Ele atacava os liberais, ele era um grande crítico do liberalismo. Então, o liberalismo em Portugal seria praticamente de esquerda, diante do que era o governo português, né? Lembrando que quem eram os liberais no Brasil? Os pioneiros da educação nova. Eles eram liberais, mas eles tinham uma perspectiva progressista em relação ao conservadorismo brasileiro, pelo menos parte deles, né? E aí vem a preparação dessa revolução, que derrubaria a ditadura. O que acontece? Os capitães do exército começam a se indignar, começam a se organizar. Em 74, esses militares é o estopim, né? Chega o estopim por causa da guerra. Esses militares começam a organizar uma revolução, um golpe, entre aspas, um golpe, para a derrubada da ditadura militar. E o que eles fazem? Eles começam a fazer reuniões secretas entre diferentes quartéis em todo Portugal para poder criar um plano, né, para a derrubada da ditadura. E a ditadura já sabia disso, óbvio, né? Sempre há um militar ou alguém envolvido que acaba informando disso. Mas o que eles fizeram? Eles combinam para o dia 25 de abril uma senha para que todos saíssem dos quartéis ao mesmo tempo. E
E como é que seria essa cena? Eles escolhem uma música. Então eles ocupariam uma rádio e tocariam uma música por volta da meia-noite, para que todos os soldados, todos os militares revolucionários se colocassem, ficassem atentos. Feito isso, eles escolhem uma música que é chamada a música Depois do Adeus e Depois do Adeus, e escolhem uma música de um compositor conhecido no país, um músico conhecido, que era o José Afonso, ou Zeca Afonso, e escolhem uma música chamada Grândola pela Morena, para ser a segunda senha, agora é o microfone, uma segunda senha, né, para a saída dos militares dos quartéis. E aí eles tocam essa música na rádio, e esse é o estopim para que os militares saiam dos quartéis em tanques, em carros, para tomar as ruas das principais cidades de Portugal. O que acontece? Parte das tropas ficam leais à ditadura e cercam algumas regiões, proibindo, impedindo que esses militares pudessem atravessar e chegar até o Palácio do Governo, no caso em Lisboa. E aí entra uma figura muito importante nessa história toda, que era um tenente chamado, um capitão chamado Salgueiro Maia. O que o Salgueiro Maia faz? Ele manda os soldados para dar um ultimato para esses soldados que estavam defendendo ainda a ditadura, dizendo que se eles não saíssem, que eles iam avançar. E aí ele manda um soldado. Quando ele chega, esse soldado vai até o local em que estava o comandante do exército. Esse comandante dá uma surra nele e manda ele de volta e diz que eles podiam vir, que eles iam matá-los, né, com tiros dos tanques de guerra. O que o Salgueiro Maia faz? Pega um lenço e vai na frente de todos os tanques das tropas que estavam defendendo a ditadura. E aí o comandante pede fala para ele voltar, para ele largar as armas, ele fala que não. Há fotos, há registros dessa cena, e aí ele manda que os soldados atirem nele. Os soldados não atiram. Cada um que deixa de atirar, ele dá voz de prisão. Daqui a pouco, todos os soldados saem dos tanques de guerra e vão para o lado do Salgueiro Maia. Então, assim, esse foi o estopim, né? Foi, vamos dizer, o golpe final contra a ditadura. E eles não dispararam um tiro. Houve 4 mortos em Lisboa nesse dia, porque os soldados da PIDE continuaram resistindo dentro do quartel-general da PIDE. E atiraram da janela e mataram 4 manifestantes. Esses foram os mortos. E aí a população foi toda para a rua. Vocês imaginem, meio século de ditadura. A população foi para a rua. As mulheres, as meninas, as jovens beijavam os soldados na boca, abraçavam, né? As senhoras que vendiam cravo na rua, que era muito comum em abril ter cravo, passaram a distribuir os cravos para os soldados. E começou uma grande festa no país. Uma grande festa. É uma das mobilizações sociais mais bonitas que se tem registro. Foram para as cadeias, soltaram todos os presos políticos, foram recebidos com festa. As pessoas comemoraram por dias, né, durante dias, a derrubada da ditadura. Foram presos os comandantes. O Salazar, talvez vocês se perguntem, ele já tinha batido as botas, né? Porque ele caiu da cadeira em 69 ou 68, caiu da cadeira, literalmente caiu da cadeira, bateu a cabeça e ficou senil. Seus correligionários diziam que ele ainda era presidente do Conselho de Ministros. Então, o José Afonso até fez uma música brincando um pouco com isso, né? Ridicularizando, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, ridicularizando o Salazar, porque ele achava ainda que era
o presidente do Conselho de Ministros, né? É óbvio que eu não vou achar, né? Aí ele diz assim, a letra da canção, tá ali, ó: se o velho estica, eu fico por cá. Tá vendo? Nada como ter um original, né? Se o velho estica, eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada cinta, já creio que é rei, da quem e da Neymar. Então era para Salazar, né? E a censura não percebeu isso, né? Que era uma gozação com a loucura do Salazar, né? Ele vai morrer em 72, eu acho. Não, 71. Ele morre em 71 em função dessa queda e da idade já avançada, né? Então, como eu disse, eles tocam essa música na rádio, é o que tocam Grândola Vila Morena, que acabou virando o hino da Revolução dos Cravos. Tá aí, Grândola. E eles saem das rádios e fazem a revolução. Depois dessa cena nas rádios, eles vão para as ruas, como eu contei anteriormente. Aqui algumas imagens dos militares. Eles ficam felizes, porque mesmo os que não eram politizados, quando eles veem a população alegre, comemorando, eles ficam extasiados. Então eles veem que eles fizeram uma coisa muito boa, né? Então foi um clima. Ali está o Salgueiro Maia em primeiro plano, né? Com o cravo no fuzil, porque quando eles foram comer nesse dia, eles não tinham onde colocar a flor e colocaram no cano do fuzil. Aí vieram os fotógrafos, registraram isso e isso circulou pelo mundo todo. Virou, está aqui na minha camiseta, virou um símbolo em vários países. Quando vocês verem um cravo, inclusive nessas revoltas que estão acontecendo nos países, na Síria, né? Bom, tem várias cenas das pessoas com cravos nas mãos. Vem dessa experiência em Portugal. Veja aí a população comemorando. Então foi uma grande festa, né? Uma grande festa. Então é uma história muito bonita aí. E ocorre então a queda da ditadura. E durante 2 anos acontece o chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso. Por quê? Esses militares que derrubam a ditadura eram militares de esquerda ou de centro-esquerda. Então eles começam a fazer reforma agrária, reforma nos aluguéis, né, de congelamento de preços, né? Então eles fazem algumas ações, algumas reformas que eram características de governos socialistas. Então isso, durante 2 anos houve uma grande luta entre a direita e a esquerda, até que em 75, 76 ocorre a volta da direita para o governo, com o apoio do Partido Socialista na altura. Porque Partido Socialista na Europa é quase um PSDB, né? Há um discurso meio de esquerda, mas a prática, né? Então, em Portugal, os socialistas tiveram dinheiro do governo norte-americano, porque os Estados Unidos pensaram o quê? É melhor ter um socialista, um centro-esquerda, do que um comunista no poder, alguém do Partido Comunista Português. E foi assim que os socialistas conseguiram chegar ao poder também no final dos anos 70, né? No início dos anos 80. Então aí alguns exemplos de documentos que vocês estão vendo, né? Perfeitamente, lendo tudo, né? Aqui é um documento da censura, né? Sobre letras de músicas de 73, aí um outro, nada ao pôr, aí lá tem uma, não é de divulgar, justamente uma música do José Afonso. Está lá o nome do censor, Manuel Nunes Barata. Havia padres que eram censores, então qualquer música que falasse de igreja ou que falasse da guerra era proibida, né? Eu achei um caso de uma censura de uma letra que falava mal da guerra e um padre que censurou, dizendo que ele era contra o discurso pacifista. Um padre, né? Um padre contra o discurso pacifista. Aí, documentos que eles acabavam arquivando, né? Das ações dos exilados no exterior, como esse movimento feito lá
na França. Então, aquele Eliseu Vieira Dias, da África, que eu havia falado, é um documento em que eu me baseei para escrever. Aqui é o José Afonso, o autor da música que foi usada como senha, Grândola Vila Morena. Seria o Chico Buarque deles, né? Seria o grande nome da música popular portuguesa. Ele morreu em 85 de uma doença muito grave, uma doença parecida com a que o Carlos Paredes sofreu. Ele foi perdendo os movimentos. No último disco, praticamente, ele não conseguiu cantar. Ele convidou pessoas para participar do disco. E aí é quando ele foi preso, né? Aqui a ordem de prisão dele. Ele ficou no presídio. Aqui são as fichas que a ditadura abria sobre cada pessoa. Essa é a ficha lá de Portugal. Essa é a ficha do Brasil. Da mesma pessoa, do Sérgio Godinho, né? E aqui no Brasil, o Sérgio Godinho. Até o formato da ficha é o mesmo. Bom, eu acho que eu paro por aqui, para poder dar espaço agora para as músicas, que eu acho que podem contar melhor essa história, mas o que eu queria ter realmente falado era contar um pouco dessa história da Revolução dos Cravos. Eu espero que, se alguém perguntar para vocês o que foi a Revolução dos Cravos, vocês saibam responder e lembrar. E há um filme belíssimo feito pela Maria de Medeiros, se chama Capitães de Abril, que conta toda essa história, né? É um filme belíssimo. Vocês acharem numa locadora, não sei se é tão fácil achar. Tem uma versão em português, que é como se fosse em inglês, para quem não entende inglês, né? Em português, com português de Portugal, né? Que é bem difícil de entender. E agora eu termino por aqui, agradeço a paciência de vocês, e agora a gente vai convidar primeiramente uma dupla de dois, uma dupla de duas. Elas nem sabem quem é, né? É a Cristine e a Ana Carolina primeiro. Boa noite, pessoal. Bom, essa música que nós vamos fazer agora, ela é uma composição de Ivan Lins, se chama Um Fato. Mulheres gastaram as contas se chama O Que Faz Falta. Quando a coisa volta da janela,
faz falta é libertar a malta, o que faz falta. O que faz falta é alisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta.
distante do peito é que a distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, me assombra sob a impressão do incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a ruda empunhadura boa, mas meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão segue e executa, pois que senão o coração perdoa. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre tras os montes, inuma pororoca, deságua no dedo. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aldeia da meia praia, ali mesmo pé de uma luz. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De monte todo vieram, alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quantos teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota? Em vez de peixe de peças de ouro caindo na roda. Quem é que vier morar? Não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana.
sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida, como outra coisa qualquer, como essa pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em vez de ouro se agitam, como essas árvores que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho lacre sedento, de focinho pontiagudo, que fuça através de tudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, buste ou capitel, arco-em ogiva vitral, de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quintista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, columbina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barcos de proa festiva, alto-fogo geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque, foguetão, da superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Muito
Pilar Morena. Em cada esquina um amigo